No Grupo Santarém atualmente somos cerca de 35 elementos no ativo e este ano fizemos 13 corridas, um festival. Com o grupo que temos neste momento, é um grupo novo, mas cheio de gente, com qualidade para andar, eu gostava de ter feito o dobro das corridas, porque torna-se difícil com tão poucas corridas e sendo que todas elas foram corridas importantes, o que é ótimo, torna-se difícil dar oportunidades a todos os forcados, principalmente àqueles que estão a começar, precisam de pegar em praças menos importantes, com motores menos sérios, em que não há tanta responsabilidade das coisas terem que correr, não poder falhar nada. E foi difícil fazer essa gestão este ano, dar oportunidades a todos os forcados e tentar manter ali todos motivados, ao mesmo tempo não sacrificando o nível do grupo nas corridas importantes, que isso é que não pode acontecer. Graças a Deus fizemos muitas corridas boas, que eu saí de lá muito satisfeito. Não foram todas, mas fizemos algumas. Se calhar destaco as duas corridas que fizemos no Campo Pequeno este ano, correram-nos bem. E pegas com emoção, o grupo a ajudar bem, os forcados da cara bem em frente aos touros. Foram duas corridas que eu saí de lá muito satisfeito com a atuação do grupo. Nos últimos anos apareceram uma série de grupos novos na Associação Nacional dos Grupos de Forcados, o que por um lado é bom saber que há muitos jovens que continuam a ter interesse por pertencer a grupos de forcados e por representar esta arte portuguesa de pegar touros, mas também tem acontecido que o número de corridas tem vindo a diminuir ligeiramente nos últimos anos e torna-se difícil os grupos fazerem um número de corridas que lhes permita estarem em boa forma, e eu acho que aconteceu este ano, e eu também acabo por sentir isso um bocadinho no Grupo Santarém, que houve ali períodos no meio da época em que tivemos muito tempo sem ter corridas. E os forcados têm que andar rodados, aquilo chega ali a uma certa altura, tem que haver corridas, uma ou duas corridas todos os fins de semana, para os forcados, para as ajudas, aquilo já sai de uma forma natural. E não aconteceu este ano, houve ali momentos, períodos grandes sem corridas, e um pouco, falando na temporada no geral, notou-se grupos que são grupos importantes, grupos com peso histórico, a acusarem um bocadinho de falta de solidez numa outra corridas sérias, e apesar de não ver nunca ter sido perdida a dignidade desses grupos em praça, o que é certo é que acusaram um bocadinho de falta de solidez. E pronto, como é óbvio que a qualidade das atuações acho que é um bocadinho afetada se os grupos fizerem menos corridas, porque andam menos rodados, tanto que há um ponto do regulamento interno da associação que os grupos estão divididos em grupos de primeira categoria, primeiro escalão e segundo escalão, e um grupo a ser primeiro escalão, um dos parâmetros é fazer uma média superior a 15 corridas nos últimos 3 anos. E às tantas é uma análise estatística que isso torna-se impossível, com tantos grupos e poucas atuações, torna-se impossível isso acontecer, o que leva só para, na prática, só temos grupos de segundo escalão. E, portanto, senti isso um bocadinho por todo lado, e senti isso no Grupo Santarém, a falta de corridas para o grupo poder ter a solidez necessária. Em relação às enfermarias, acho que deve ser exigência máxima. A medicina tem evoluído muito nos últimos anos, portanto, aquilo que há 20 anos era o limiar do aceitável, hoje em dia já não é aceitável. E não nos podemos dar ao luxo de dizer que aconteceram acidentes ou tragédias porque houve falta de preparação, ou falta de meios de evacuação dos forcados, ou falta de médicos, ou falta de condições na enfermaria. Acho que isso não pode acontecer. Em Espanha, a medicina taurina tem evoluído muito nos últimos anos. Hoje em dia, acabam-se por
safar imensas vidas de toureiros que se calhar há uns anos se perdiam, e acho que o caminho nos forcados deve ser exatamente o mesmo. Eu penso que era fundamental que fosse feita uma associação dos grupos forcados para defender os interesses dos grupos, especialmente os grupos mais novos, que se calhar tinham dificuldades em junto das empresas que organizam as corridas, negociar aquilo que deveriam receber, que fala-se aqui também de passagem, que é residual. Nós normalmente aquilo que recebemos nas corridas gastamos ou no jantar, às vezes acaba por não chegar, ou acabamos por guardar uma parte, e é bom guardar, porque pode haver lesões grandes de forcados, pode haver um dia que o seguro não seja suficiente e que seja preciso, e que seja bom ter o grupo ter ali algum fundo de maneio para ajudar algum forcado, ou para os grupos organizarem eventos, quer seja festas de Natal ou dias de campo, convém sempre os grupos terem ali algum fundo de maneio. E a associação realmente teve este papel de tabular aquilo que cada grupo deve receber, consoante o escalão do grupo, consoante se pega sozinho ou com outro grupo, consoante também a categoria da praça. Isso hoje em dia está tudo tabulado e torna as coisas mais fáceis e, da minha forma, acho que justas. Penso que a associação, a certa altura, devia ter tido um bocadinho mais cuidado com a admissão de novos grupos, ou seja, fazer uma análise estatística de o número de espetáculos que existem por ano em Portugal, o número de grupos já na associação, e ver se todos os anos valia a pena meter mais grupos ou se não valeria a pena meter. E pronto, e tocando aqui neste ponto, às tantas, a associação hoje em dia já tem uma dimensão um bocadinho grande, e eu nunca assisti a nada disto, e graças a Deus nunca nenhum empresário exigiu ao Grupo Santarém, que eu tenha conhecimento, nenhuma contrapartida para o grupo atuar que não seja a sua qualidade artística no espetáculo, mas eu acredito que isso possa acontecer cá em Portugal. Não sei com que frequência, mas acredito que isso aconteça, e acho que a associação devia arranjar uma maneira eficiente de combater essas situações.